Então, vamos lá. Corta essa parte. Vamos falar sobre a carga e a descarga de um capacitor. E aqui é um processo muito mais informativo do que necessariamente deparar com questões desse tipo, tá? Então, eu vou te contar um pouco sobre capacitores por causa da sua função tecnológica, mas não necessariamente estou te falando que é essa parte de capacitores que aparece muito em questões. Não é, até porque ela acaba levando em consideração funções matemáticas que são pouco trabalhadas durante o ensino médio. Então, vamos lá. Eu montei um circuitinho aqui de como é que a gente carrega um capacitor. Meu circuito, então, eu já deixei escancarado. A minha força eletromotriz, ela tá aqui. E aí, eu sempre tenho que ter uma resistência antes do capacitor. Sempre, ó. Então, tá aqui, ó, a minha resistência. Esse elemento é super importante. Então, tá. A resistência e depois o capacitor. Você vai perceber que eu tenho uma chave. E a minha chave, ela vai permitir com que eu ligue, com que eu coloque o capacitor na posição 1 ou na posição 2. E aí, qual é o BO, né? O que acontece quando eu ligo na posição 1? O que acontece quando eu ligo na posição 2? Vamos ligar primeiro na posição 1, né? Então, já que eu me dei o direito de apagar e ligar coisas aqui do jeito que eu desenhei, vou ligar a chave na posição 1. Vamos lá, chave. Chave na posição 1. Quem está no meu circuito? Quem são os elementos que pertencem ao meu circuito? Então, os elementos são fonte, né? A minha eletromotriz está ali, resistência e capacitor. Nesse momento, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho um movimento de cargas devido à indução. E aí, coisa importante. Mas eu preciso ter a resistência? Precisa. É a resistência que controla o quão rápido, não é só ela, mas ela é o principal fator. O quão rápido o capacitor vai conseguir acumular carga. Às vezes, você precisa que esse capacitor acumule carga muito rapidamente. Então, você trabalha na resistência para ver o que vai acontecer com esse processo. Às vezes, você já precisa de capacitores que o tempo de carga e descarga tem que ser maior. Então, para mexer nos tempos do capacitor de carga e descarga, a gente mexe com a resistência. Então, ligando no capacitor 1, eu vou ter um movimento de cargas. E aí, cuidado, eu não falei corrente elétrica. Quando eu tenho um capacitor no meio do meu circuito, a gente vai pensar em deslocamento de cargas, mas a gente não vai falar que é corrente do circuito elétrico, né? A gente tem uma definiçãozinha ali dessa corrente momentânea, mas a gente não trabalha isso agora. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, meu polo positivo, meu polo negativo. Vamos supor que isso daqui é uma pilha. Vamos supor, não, né? Vai lá. É uma pilha. E quando eu comprei essa pilha, ele me informava lá que a pilha me fornecia 5 volts. O que eu vou entender nesses 5 volts? Que a DDP que a pilha fornece, um tá a 5 volts, o outro tá a 0. O que acontece? Antes de ligar... Opa, cancela. Antes de ligar, vou desligar aqui, ó, e ligo depois. Qual era a DDP que estava no capacitor? Nenhum. A DDP que estava aqui, o capacitor estava submetido, era 0 de um lado, 0 do outro. A diferença de potencial vai acontecer a partir do momento em que eu ligar na fonte. É a fonte que vai fornecer energia potencial elétrica para a gente empurrar carga para um lado e carga para o outro. Se eu ligar a minha chave, sem ligar a minha chave, qual é a DDP a que o capacitor está submetida? É 0 volts de um lado, 0 volts do outro. Então, eu não consigo... A capacitância, isso nem é definido, né? Porque capacitância é Q sobre V, onde V tem que ser diferente de 0. Então, não tem nem capacitância ali, porque eu só consigo fazer com que as placas acumulem carga se elas tiverem diferença de potencial atreladas sobre elas. Então, tá. Então, pensando nisso, quando você liga, vai lá e liga o seu circuito, o que você consegue fazer é fazer com que as placas do nosso capacitor
elas vão ficar com a mesma DDP da nossa fonte. Então, isso é super bacana. Então, vamos lá. Se aqui... então, eu vou carregar, né? Então, aqui no início, a DDP... Opa, peguei o trem errado. Vamos pôr aqui, ó. No início, a DDP do início é 0 volts. E vamos colocar aqui a DDP no início. DDP no início é 30 volts. Tá? No processo de carregar o computador, o capacitor, o que eu tenho é que essa diferença de potencial entre esses dois elementos faz com que a carga se movimente de um ponto a outro. Então, pensa, um tá no 30 volts, o outro tá no 0, a carga se movimenta do 30 para o 0, tá? E se acumula num lado. E aí ela induz a carga a acumular do outro lado. Até quando isso acontece? Até quando a DDP do capacitor se igualar à DDP da fonte. Tá? Então, vamos aqui. Então, como é que vai estar isso no meu gráfico, né? Então, como é que funciona a parte de carga de um capacitor? Bom, a carga, o capacitor tem uma carga limite, que eu vou chamar de Q. E ele tem um tempo de carregar. Esse tempo do carregamento do capacitor, ele é muito característico. Ele tem a ver com as características do capacitor, tá? Então, o que acontece? Eu vou ver acontecer o seguinte, ó, eu vou chamar esse tempo de tal, não briga comigo, é porque é o T que a gente usa nessa matéria. Então, ele vai falar o seguinte, ó, vou marcar só para eu não fazer o gráfico errado, tá? Em determinado tempo, o capacitor ele se carrega, as DDPs se igualam. Então, vamos lá. Vamos ver, eu vou fazer primeiro de DDP, eu estava fazendo da carga, mas deixa eu fazer o da DDP aqui, ó. Então, o mesmo tempo, né? Então, vamos primeiro ver o que acontece. Quando você fecha o seu circuito no ponto 1, a DDP dos dois pontos, ela começa assim, ó. Eu estou falando da DDP do capacitor. Então, isso daqui são gráficos com relação ao capacitor. Então, vou colocar aqui, ó, 0, 0. Então, antes de ligar, então liguei, acabei de ligar ali a chave na posição 1. O que começa a acontecer? A DDP no capacitor era 0. Essa DDP vai aumentando, 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 até um momento em que ela estabelece e fica constante. Tá? Eu vou melhorar ali, porque ali ficou meio torto e a cor não ficou boa. Deixa eu trocar por uma cor mais berrante aqui. Essa cor aqui. Então, aqui. Então, tá. E aí, como é que começa com a carga, né? A carga no capacitor, do mesmo jeito. A carga começa 0. E aí, chega um momento que ele carrega. Quem define isso, esse tempo de carga e o tempo de descarga, é esse produto. A gente vai chamar esse tal aqui, ó. É esse produto de R vezes C. Tá? Então, é só para te contar que o tempo de carga e o tempo de descarga já é definido. Quando você monta um circuito, quando você monta o capacitor, você já sabe o tempo que ele vai demorar para carregar e o tempo que ele vai demorar para descarregar. E algo semelhante acontece no processo de descarga. Como é que vai ser o processo de descarga? Então, peraí. Para acontecer a descarga, você vai ter que colocar a chave na posição 2. Opa! E aí, quando você ligar a chave na posição 2, o que você vai ter é só a DDP agora, já que seu capacitor carregou, e agora fechou o capacitor com uma resistência. E tem caminho. Se tem caminho, olha que bonito, da placa positiva, placa negativa, o excesso de negativo de um lado vai para o outro neutralizar as placas. O tempo de descida desses elétrons vai ser controlado pela resistência e pela capacitância que você está trabalhando, tá? Então, agora é o momento em que eu descarrego o meu capacitor. Então, tá aqui os eletronzinhos tudo lindo e feliz, indo tudo embora, ó. Eles vão tudo embora lá para neutralizar a outra placa.
e esse tempo de descarga também é trabalhado pela resistência e capacitância, tá? Como é que fica o gráfico dessa bagaça? O que acontece é que é uma exponencial, então ele tinha carregado com uma carga Q, né? Então vamos deixar aqui, ó. Ele estava carregado, quando a gente pegou, com uma carga Q, e ele estava com uma DDP que era igual a DDP da fonte. Então a descarga vai acontecer de tal forma. Tá aqui o tempo de descarga. E aí eu vou te contar, o tempo que demora para carregar é o mesmo tempo que demora para descarregar. Então lembra no filme, lembra do desfibrilador? É muito rápido. A rapidez que eu tenho para liberar a carga é a rapidez que eu tenho que ter para acumular a carga, tá? Lembrando que o tempo é um RC, então já tá definido. Para carregar ou para descarregar, a mesma coisa. Então tá aqui, ó. Esse é o tempo de descarga. E aí o que acontece com a DDP? Ela vai a zero. Então, se a DDP volta a zero, ele para de empurrar a carga de um ponto a outro, tá? Por isso que a gente vai falar de carga e de descarga. Só para vocês terem noção, é uma equação, a mais simples dela, a equação de descarga é mais simples do que a equação de carga. Só para você ter noção, esse gráfico aqui, ó, a equação dele é o seguinte, ó. A carga a carga com relação ao tempo, né? Quanto tempo demora, tem relação a uma constante, que é uma carga inicial, que é a carga que o capacitor tem no instante t igual a zero, vezes uma exponencial, tempo dividido por R vezes C, só que negativo no expoente, tá? Então, essa equação, é por isso que eu te falei que você nunca vai ver coisas desse tipo no ensino médio. Estou te contando que porque é bacana, porque é lindo, que é maravilhoso. Eu sei que a partir de agora você até me deu pausa na videoaula. Tomara que você não passe no vestibular. Mas tudo bem, era só isso que eu queria falar mesmo. Então, esse é o processo de carga e descarga de um capacitor. Esse tempo é definido por uma exponencial. E mais ainda, na verdade não, a equação de carga e descarga são definidas por exponenciais. Mas, o que é interessante eu te contar é que esse tempo que demora tem a ver com a própria estrutura do carregar e do descarregar, que é o RC. Tranquilo? Beijo para vocês. Acabou o capacitor, vai fazer exercício. Tchau.